Um novo dia se inicia, e antes mesmo que o mundo desperte com suas pressas e ruídos, há um chamado do céu ecoando: dobrar os joelhos e entregar a manhã nas mãos de Deus. Porque quando a gente se rende cedo, toda a jornada já começa vitoriosa. Jesus nos mostrou esse caminho. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. É sobre isso que vamos falar hoje. A oração que guia, que fortalece, que livra, que coloca a nossa vida no centro da vontade de Deus. E eu já quero te pedir, de todo o coração, se você ama a palavra e quer ver mais conteúdos que edificam a sua fé, deixe o seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nos ajuda a alcançar ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Cada clique seu é uma semente que faz essa obra crescer e tocar vidas. Fica comigo até o final, porque Deus tem algo especial para derramar sobre você através dessa palavra. O salmista abre a alma em Salmo 143:8, dizendo: Faze-me ouvir pela manhã da tua misericórdia, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. A oração da manhã é mais do que um gesto piedoso. É um grito silencioso que entrega o leme da vida a Deus. Quando o dia nasce, nasce também a oportunidade de ser conduzido pelo Senhor em vez de andar na força própria. E é nessa rendição matinal que confessamos: eu não sei o que me espera, mas sei quem segura a minha mão. O clamor da manhã não pede apenas livramento, pede direção. Não busca apenas bênçãos, busca presença. Quem começa o dia assim, declara que o mapa não está em suas mãos, mas no coração de um Deus que sabe todas as estradas. É por isso que os homens e mulheres da Bíblia entendiam que o amanhecer era um altar de intimidade. Davi não começou o salmo falando de conquistas, ele começou suplicando por voz, por direção, por misericórdia. Isso significa que a primeira necessidade da alma não é vitória, não é recurso, não é sucesso, é a certeza de que não caminhamos sozinhos. Quando o sol nasce e a claridade toca a janela, também somos lembrados de que o Senhor renova a sua misericórdia a cada manhã, como afirma em Lamentações 3:22-23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amanhã é uma página em branco entregue por Deus ao escritor da vida, e cabe a nós decidir se escreveremos nela com a tinta da ansiedade ou com a caligrafia da fé. Oração matinal é dizer: Senhor, segura minha caneta, guia minhas linhas, escreve a tua história no meu dia. O que adianta acordar cedo, correr atrás, planejar rotas e fechar negócios, se o coração não foi primeiro alinhado com o céu? Jesus mesmo declarou em João 15:5: Sem mim, nada podeis fazer. E ainda assim, quantas vezes tentamos, quantas vezes corremos sem direção, nos debatendo contra portas fechadas porque esquecemos de começar ajoelhados? A oração da manhã é como plantar sementes. O agricultor não vê os frutos imediatamente, mas sabe que ao semear cedo, ao colocar a semente no solo correto, o tempo trará colheita. Assim, é aquele que semeia sua vida todos os dias no solo da oração. Cada palavra dita em secreto é uma raiz invisível que se aprofunda. Cada lágrima no travesseiro, antes de levantar, é uma gota de água que rega a fé. E cada guia-me, Senhor, é uma raiz que se prende firme na rocha que é Cristo. Essa oração não é desperdiçada. Ela antecipa livramentos que nem sabemos que precisávamos. Abre caminhos que ainda estavam fechados. Prepara corações que cruzarão com o nosso. Por isso, quando dobramos os joelhos ao amanhecer, estamos cooperando com um mover que vai além dos nossos olhos, mas que o céu já enxerga claramente.
Quantas vezes o nosso coração, sem oração, já entrou em caminhos tortuosos? Jeremias 10:23 nos lembra: Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. O homem pode ter mapas, bússolas e estratégias, mas sem Deus sempre acabará perdido. E o que a oração da manhã faz é justamente confessar: Eu não sei dirigir meus passos, mas Tu, Senhor, sabes. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. O orgulho humano nos empurra a acreditar que temos controle, mas a humildade da fé nos ensina que entregar cedo é vencer antes mesmo da batalha começar. Imagine o marinheiro que sai com seu barco sem consultar as marés, sem observar o vento, sem ouvir a voz do capitão. Ele pode remar, pode se esforçar, pode até lançar as redes, mas o risco de naufragar será grande. Agora, imagine o discípulo que acorda, dobra os joelhos e ouve o Senhor dizendo: Segue por aqui, não por ali, espera mais um pouco, não temas essa tempestade, eu sou contigo. Esse discípulo pode enfrentar ondas, pode ser cercado por ventos contrários, mas sempre chegará ao porto seguro, porque seu leme não é a vontade própria, é a direção do Espírito. Por isso, quando a manhã chega e o coração desperta, é o momento de pedir: Senhor, guia-me na Tua justiça por amor do Teu nome. Essa oração ecoa Salmo 23, onde Davi declara: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. A justiça aqui não é apenas não cometer erros, é andar no caminho certo. E só quem consulta o Senhor de manhã consegue perceber a diferença entre o caminho que parece bom e o caminho que é de Deus. Provérbios 14:12 nos alerta: Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Quantos atalhos já não pegamos por parecerem mais fáceis, mais rápidos, mais vantajosos? Mas se tivéssemos buscado a direção divina, entenderíamos que a rota de Deus pode até parecer mais longa, mas é a única que chega ao destino eterno. A oração da manhã também é um ato de guerra. Efésios 6:12 nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ao dobrar os joelhos cedo, estamos erguendo o estandarte da fé antes que as batalhas do dia comecem. É como o soldado que não sai para o campo sem colocar sua armadura. Paulo disse em Efésios 6:11: Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E a primeira parte desse revestimento começa com oração. O inimigo sabe que uma alma sem oração é um alvo fácil, mas uma alma que começou o dia clamando: Guia-me, Senhor, é como uma fortaleza cercada pelo fogo do Espírito. E como não lembrar de Jesus, que mesmo sendo o Filho de Deus, buscava o Pai de madrugada? Marcos 1:35 descreve: De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Cristo, que tinha toda a autoridade, fazia questão de começar o dia em oração, quem somos nós para achar que podemos viver sem isso? A disciplina da oração matinal não é apenas devoção, é sobrevivência espiritual. É a ponte que liga a eternidade ao nosso agora. É o fôlego da alma antes do fôlego do corpo. Quantas histórias bíblicas nascem em encontros pela manhã? Foi cedo que Abraão levantou para obedecer à voz de Deus, em Gênesis 22. Foi cedo que Jacó, depois de lutar a noite inteira, recebeu uma nova identidade e saiu mancando, mas transformado. Foi cedo que Maria Madalena correu ao túmulo e encontrou o Senhor ressuscitado. Amanhã é sempre cenário de revelação, e se cada manhã guardasse para nós uma revelação divina, quantas deixamos escapar por não estarmos atentos em oração? A oração da manhã é também um ato de entrega do futuro. Quando dizemos, mostra-me o caminho por onde devo andar, estamos confessando que ainda não sabemos o que virá.
mas aceitamos ser guiados. É a mesma postura de Moisés em Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, não nos faças subir daqui. Moisés sabia que o êxito da caminhada não estava na força do povo, mas na companhia de Deus. Assim é conosco. Podemos ter agenda, metas, planos, mas sem a presença, tudo se torna peso. Com a presença, até o deserto vira lugar de maná. Até o mar se abre, até o inimigo foge. E a beleza da oração matinal está justamente nesse equilíbrio. Ela une súplica e confiança, lágrimas e esperança, humildade e ousadia. Porque só quem dobra os joelhos cedo pode se levantar durante o dia com a cabeça erguida. Só quem começa dizendo "Guia-me, Senhor", pode terminar declarando "Até aqui nos ajudou o Senhor". É por isso que a oração da manhã não deve ser negociada. Não é luxo de quem tem tempo, é necessidade de quem tem fé. E talvez você diga, mas eu não sei orar bonito. O Senhor não busca orações bonitas, Ele busca corações quebrantados. Não é sobre gramática, é sobre verdade. A oração da manhã pode ser uma frase curta, pode ser um suspiro, pode ser uma lágrima que rola sem palavras. Mas se ela nasce sincera, o céu inteiro se inclina para ouvir. Romanos 8:26 diz: "O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis." Isso significa que mesmo quando a boca falha, o Espírito traduz. O importante é se ajoelhar, é levantar a alma, é dizer: "Senhor, aqui estou, guia-me." O homem caminha, mas a estrada é escura sem a palavra que ilumina. Por isso o salmista testifica em Salmo 119, 105. "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Orar pela manhã é acender essa luz antes de dar o primeiro passo. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter a claridade suficiente para confiar no próximo passo. Muitas vezes pedimos a Deus que revele o amanhã inteiro, mas Ele nos oferece a luz para hoje, porque aprender a depender é mais precioso do que enxergar tudo de uma vez. Cada manhã se torna, então, um altar onde o coração acende a lâmpada da fé e diz: "Não vejo longe, mas vejo o suficiente, porque tua luz me guia." E essa consciência é libertadora, porque o peso da vida não está mais nos ombros humanos, mas na direção divina. Quando o salmista escreve sobre lâmpada, não está falando de holofotes que clareiam quilômetros de estrada, mas de uma pequena luz suficiente para iluminar apenas alguns passos adiante. Isso nos ensina que Deus não trabalha com ansiedade, Ele trabalha com confiança. A ansiedade pede mapas detalhados, calendários fechados, promessas explicadas em cada detalhe. A confiança apenas segura a mão de quem guia e diz: "Eu vou contigo." A oração da manhã é justamente esse ato de segurar a mão de Deus. Quando nos levantamos e dobramos os joelhos, não estamos pedindo que Ele nos entregue um cronograma com todos os acontecimentos do dia, mas sim que Sua presença esteja em cada respiração, em cada decisão, em cada passo. E essa luz é suficiente. Quantas vezes já tropeçamos porque quisemos andar no escuro? Quantas vezes achamos que sabíamos a direção e, quando demos por conta, estávamos em becos sem saída? A vida sem oração é como caminhar numa estrada desconhecida sem lanterna. Podemos até andar por alguns metros confiados na memória, mas basta uma pedra escondida, um buraco inesperado para cairmos. E como dói cair por falta de luz. Quantos casamentos se partiram por falta de oração? Quantos negócios faliram porque o coração não consultou a Deus? Quantos sonhos se transformaram em pesadelos porque o homem se apoiou apenas na sua própria sabedoria? Provérbios 3, 5, 6 nos aconselha: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas."
É isso que acontece quando fazemos da manhã um altar de oração. Reconhecemos que Ele é quem sabe o caminho. Oração da manhã é rendição antes da luta começar. O soldado que se prepara antes da batalha já entra com a vitória no coração. E é interessante perceber que o salmista não pede apenas luz, ele pede luz para o caminho. Isso significa que a oração não nos afasta da caminhada, mas nos prepara para ela. Muitos pensam que orar é fugir da vida, é se esconder dos problemas, mas não. Orar é se equipar, é se fortalecer, é se revestir da graça antes de enfrentar a realidade. Paulo nos ensina em Efésios 6,13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. E que momento melhor para vestir essa armadura do que logo ao amanhecer? Cada manhã é uma oportunidade de recomeço. Talvez o ontem tenha sido cheio de erros, cheio de lágrimas, cheio de escolhas que não deveriam ter sido feitas. Mas quando o sol nasce, Deus nos dá também a chance de levantar e dizer: Senhor, eu não quero repetir os mesmos passos, guia-me com a tua luz. Lamentações 3:23 declara: renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso significa que todo amanhecer é uma nova página, e a oração é a caneta que entrega essa página nas mãos de Deus. E como é precioso observar que a luz da palavra não apenas mostra onde pisar, mas também revela onde não pisar. Muitas vezes, a oração nos livra de armadilhas invisíveis. Você já percebeu como decisões que pareciam boas no calor do momento, depois da oração se revelam perigosas? Isso é a lâmpada acesa. O Espírito Santo revela os espinhos escondidos, mostra o abismo disfarçado de atalho, alerta sobre vozes que parecem doces, mas escondem veneno. A oração da manhã não apenas abre caminhos, mas fecha portas que jamais deveríamos atravessar. Jesus mesmo disse em João 8:12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando oramos pela manhã, reafirmamos esse segmento. Reconhecemos que sem Ele, qualquer claridade é ilusão, qualquer sabedoria humana é sombra. Ele é a verdadeira luz que ilumina. Oração matinal é, portanto, um ato de discipulado, de seguir a Cristo antes de seguir qualquer outra voz. E aqui há um ponto importante. A oração da manhã não precisa ser longa em palavras, mas precisa ser profunda em entrega. Pode ser que você acorde atrasado, pode ser que não tenha tempo de discursos, mas se tiver tempo de dizer: Senhor, guia-me pela tua luz, já abriu a porta para que Ele ilumine. O problema não está no tamanho da oração, mas no lugar que ela ocupa no coração. Se ela é prioridade, Deus se agrada. Mateus 6,33 nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. Não busque depois, não busque quando sobrar tempo, não busque quando der, busque primeiro. E como é lindo perceber que a luz de Deus não brilha apenas para o indivíduo, mas também para aqueles que estão ao redor. Uma pessoa que ora pela manhã se torna farol para sua casa, para sua família, para seus colegas de trabalho, porque a luz que a guia também reflete. Jesus disse em Mateus 5,14: Vós sois a luz do mundo. Isso quer dizer que quem busca a Deus de manhã não apenas caminha iluminado, mas também ilumina os outros. A oração matinal não é apenas proteção pessoal, é serviço ao próximo. É como a lamparina que, ao acender, ilumina todo o ambiente. É impossível falar de oração da manhã e luz sem lembrar do maná. O povo de Israel no deserto precisava colher o maná todas as manhãs. Se não colhessem cedo, o sol o derretia. Essa disciplina diária os ensinava dependência. Deus poderia ter dado comida para um mês, mas escolheu dar o pão de cada dia. Isso nos ensina que não podemos viver hoje com a oração de ontem. Precisamos buscar diariamente. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
É hoje, é agora, é de manhã. O maná de ontem não serve para hoje, e a oração de ontem não sustenta o coração de hoje. E talvez alguém pergunte: mas por que Deus não revela tudo de uma vez? Por que Ele não mostra logo todo o caminho? A resposta é simples: porque Ele quer relacionamento, não apenas informação. Se soubéssemos tudo de antemão, não precisaríamos buscá-lo todos os dias. Mas como Ele nos dá luz para cada passo, somos forçados a depender. E a dependência gera intimidade. É isso que Deus deseja. Ele não quer apenas servos que executam ordens, Ele quer filhos que caminham de mãos dadas com o Pai. Por isso, cada manhã, quando você acordar e sentir o peso do dia, lembre-se: a estrada pode estar escura, mas a lâmpada da palavra está acesa. Não tente andar sem ela, não comece sem ela. A oração da manhã é o gesto que acende essa luz. É o momento em que o céu invade a terra, em que a eternidade se derrama no tempo, em que o invisível se torna direção palpável. É o instante em que dizemos: Senhor, não vejo longe, mas vejo o suficiente porque Tua luz me guia. Jesus mesmo nos deixou o exemplo em Marcos 1,35. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Filho de Deus, que tinha toda a autoridade, escolhia a madrugada para se submeter ao Pai. Isso nos ensina que a oração da manhã não é apenas pedir, mas render-se. É quando a alma, ainda frágil e vulnerável diante do novo dia, se curva ao querer divino e diz: seja feita a tua vontade e não a minha. Orar cedo é colocar a agenda de Deus acima da nossa. É alinhar o coração àquilo que Ele deseja. Porque de nada adianta conquistar o mundo inteiro se não estivermos no centro da vontade dEle. Quando o coração se rende logo cedo, a jornada já começa vencida, porque quem carrega a presença, carrega a vitória. Mas vamos refletir. Por que o Mestre precisava orar, se ele já era o Filho amado, pleno de autoridade, cheio do Espírito? Porque a oração não é sobre necessidade apenas, é sobre relacionamento. Jesus não orava porque lhe faltava poder. Ele orava porque desejava intimidade. Isso revela que a oração da manhã é, antes de tudo, um ato de amor. É a alma dizendo: Pai, antes de falar com o mundo, eu quero falar contigo. Antes de ouvir qualquer voz, eu quero ouvir a tua. E esse gesto muda toda a perspectiva, porque quem ouve o céu cedo aprende a discernir as vozes da terra durante o dia. A madrugada fala de escuridão, silêncio, vulnerabilidade, mas também fala de recomeço, de novos ciclos, de oportunidades ainda não tocadas. Quando Jesus escolhe esse horário, Ele nos ensina que a primeira entrega deve ser feita quando nada ainda foi escrito. Antes da correria, antes das escolhas, antes do peso das horas, existe o espaço sagrado de colocar tudo diante de Deus. É como entregar ao oleiro um vaso ainda fresco, que pode ser moldado. Se esperamos demais, as circunstâncias endurecem o barro e o coração já não é tão maleável. Mas cedo, de madrugada, a alma ainda está sensível. É interessante perceber que a Bíblia associa manhã com renovação. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Leme 3:23. O maná caía a cada manhã no deserto. 16:21. O salmista dizia: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. CL 5:3. Isso mostra que amanhã é um tempo profético de entrega. Quem perde esse momento, perde também uma dimensão de revelação. Porque amanhã não é apenas cronológica, é espiritual. É o início, o despertar, o momento em que a fé pode ser firmada antes que os ventos soprem. Muitos de nós acordamos já correndo, o despertador toca, os compromissos chamam, a mente acelera. Mas como seria diferente se a primeira reação fosse ajoelhar-se? Se antes de olhar mensagens, olhássemos para o céu. Se antes de planejar o dia, pedíssemos que o dono do tempo o ordenasse.
a vida mudaria, porque a oração da manhã reposiciona tudo. É como alinhar o coração a um eixo invisível que sustenta todo o universo. Sem oração, começamos desalinhados. Com oração, começamos ajustados ao ritmo de Deus. E note que Jesus buscava um lugar deserto. Ele entendia que a intimidade exige separação. Às vezes buscamos orar no meio do barulho, no corre-corre, e acabamos transformando a oração em monólogo apressado. Mas o exemplo do Mestre é silêncio, deserto, solitude. Isso não significa que precisamos ir a montanhas toda manhã, mas significa que precisamos criar um espaço interno de silêncio. É desligar vozes, desconectar-se das distrações e entrar na presença com exclusividade. Muitos crentes dizem: eu não consigo ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir se não damos a Ele o primeiro lugar? A oração da manhã é a senha que abre o coração para perceber o Espírito. É como sintonizar o rádio na frequência correta. Se ligamos o aparelho já cheio de interferências, nunca ouviremos com clareza. Mas se começamos o dia ajustando a antena da fé, tudo se torna mais nítido. E não podemos esquecer que a oração de Jesus não era uma lista de pedidos, mas um lugar de rendição. Ele dizia: seja feita a tua vontade. A alma humana quer resistir a isso. Quer mandar, quer controlar, quer decidir. Mas o segredo da vitória espiritual está em começar o dia derrotando o próprio ego. A maior batalha não é contra o diabo, é contra a vontade própria. E quem vence essa batalha cedo, vence o resto do dia, porque cada escolha será filtrada pelo crivo da vontade divina. Imagine Pedro, pescador experiente, lavando redes depois de uma noite inteira sem pegar nada. Jesus entra no barco e manda lançar novamente. Pedro poderia resistir, mas porque disse: sob a tua palavra lançarei, experimentou a abundância. Assim é conosco. Cada manhã é uma rede vazia, pronta para ser lançada na direção que Deus mandar. Se confiarmos na nossa experiência, terminaremos frustrados. Mas se nos rendermos à palavra, veremos milagres. É importante notar que Jesus orava antes das grandes decisões. Antes de escolher os 12 discípulos, passou a noite em oração. Liçês 12:13. Antes de enfrentar a cruz, buscou o Pai no Getsemane. Isso nos mostra que orar cedo não é só hábito devocional, é estratégia espiritual, porque o dia reserva decisões que podem mudar destinos. Uma palavra dita sem oração pode ferir profundamente. Uma escolha sem oração pode custar anos. Uma porta aberta sem oração pode ser armadilha. Mas quando o coração se curva cedo, ele é protegido de armadilhas. E talvez alguém pergunte: mas não é melhor orar à noite quando já sabemos o que aconteceu? Orar à noite é importante, mas orar de manhã é fundamental, porque a noite é para agradecer e descansar, mas a manhã é para entregar e planejar. De noite fechamos ciclos, de manhã abrimos caminhos, de noite contamos bênçãos, de manhã buscamos direção. Quem ora apenas à noite está sempre reagindo. Quem ora de manhã está sempre prevenindo. A oração da manhã também é ato de humildade. É admitir que não sabemos o que o dia trará. Tiago 4,14 lembra: não sabeis o que acontecerá amanhã. Mesmo com agendas e compromissos, não controlamos nada. Quantas vezes planos mudaram de repente? Quantas vezes imprevistos nos surpreenderam? Mas a oração cedo nos prepara, porque mesmo sem saber o futuro, andamos com aquele que já está no futuro. Ele vê o amanhã como presente, enxerga o fim desde o início. Então, quando entregamos cedo, é como se assinássemos um contrato de paz. Senhor, seja o que for, eu confio. E isso traz descanso. O coração ansioso corre para prever. O coração que ora cedo descansa porque já entregou.
Por isso Paulo diz em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Note, a paz vem depois da oração, não antes. Quem ora cedo carrega paz o dia todo. E como a oração da manhã é também uma arma contra o inimigo. Ele teme homens e mulheres que oram cedo, porque sabe que quem começa de joelhos termina de pé. Sabe que quem se cobre de oração cedo anda blindado. A oração matinal é muralha, é escudo, é fogo ao redor. Não significa que o dia será fácil, mas significa que o inimigo não terá poder de destruir, porque o coração já está guardado. Oração da manhã é também o momento de receber instruções específicas. Quantas vezes, ao orar cedo, Deus coloca pessoas no coração para interceder, estratégias para decidir, palavras para falar. O Espírito Santo age como conselheiro. Ele revela, ensina, lembra. Quem não ora cedo perde essas instruções. É como soldado que vai à guerra sem ouvir o comandante. Mas quem ora cedo sai com ordens claras, e isso faz toda a diferença. Por isso, a oração da manhã não é luxo de crentes fervorosos, é necessidade de todos os filhos. Não é para alguns, é para todos. Não é opção, é sobrevivência. O próprio Jesus, o Filho, se dobrava. Quanto mais nós, frágeis e limitados, precisamos. E aqui precisamos ser sinceros. Orar cedo exige disciplina. Exige abrir mão de sono, de preguiça, de justificativas. Mas o que recebemos em troca é infinitamente maior. Recebemos direção, paz, força, renovo, intimidade. É como plantar no início para colher no fim. É como construir a casa sobre a rocha antes da tempestade. Meu irmão, minha irmã, a vitória do seu dia começa na sua madrugada. Não subestime o poder desse encontro. Não troque o sagrado pelo urgente. Não venda a sua intimidade por minutos de sono. Porque a cama pode descansar o corpo, mas só a oração descansa a alma. O travesseiro pode aliviar a fadiga, mas só a presença alivia o coração. Então escolha cedo, levantar, buscar, render-se. E lembre-se, não se trata de quantidade de palavras, mas de qualidade de entrega. Pode ser uma oração curta, pode ser apenas uma frase, seja feita a tua vontade. Mas se dita com sinceridade, muda tudo, porque oração é chave que abre portas invisíveis, é arma que derruba muralhas, é ponte que liga terra e céu. Jesus nos mostrou isso. Ele orava de madrugada e quando o sol nascia, caminhava em autoridade. Ele começava no secreto e terminava em vitória pública. Esse é o padrão. Quem vence cedo em secreto, vence depois em público. Quem se dobra diante do Pai, se levanta diante dos homens. E é assim que quero encerrar este longo chamado, convidando você a transformar suas manhãs em altar. Entregue cedo, renda cedo, busque cedo. E você verá como cada passo, cada decisão, cada batalha será diferente. Porque quem começa com Deus nunca termina derrotado. Pai amado e fiel, diante da Tua palavra nós nos dobramos nesta manhã. Reconhecemos que sem Ti somos cegos caminhando em trevas, mas contigo somos filhos guiados pela luz da Tua presença. Senhor, toma cada passo do nosso dia em Tuas mãos. Abre portas que ninguém pode fechar. Fecha caminhos que nos desviam da Tua vontade. Livra-nos das armadilhas escondidas e dá-nos sabedoria para escolher sempre a direção certa. Que o nosso coração esteja atento à Tua voz e que cada decisão reflita o Teu querer. Guia-nos, Senhor, pela vereda da justiça. Ensina-nos a depender da Tua graça e fortalece-nos para não cair em tentação. Nós entregamos este dia, nossas batalhas, nossos sonhos e medos em Tuas mãos, porque confiamos que o melhor lugar para estar é debaixo da Tua direção.
em nome de Jesus. Oramos. Amém. E é justamente aqui que começa o chamado da fé diária. Dobrar-se antes de levantar-se. A vida moderna nos empurra a correr, mas a oração da manhã nos ensina a primeiro nos render. Porque a verdadeira força não está em quem corre primeiro, mas em quem se ajoelha primeiro. Reconhecer que sem Deus somos cegos é o ponto inicial. Cegos não veem o caminho, não distinguem os atalhos, não percebem os abismos. Assim é o ser humano sem oração. Caminha, mas sem direção. Trabalha, mas sem propósito. Conquista, mas sem sentido. E quando o coração entende isso, ele clama pela luz da presença de Deus. A Bíblia está cheia de testemunhos de homens que entenderam essa verdade. Davi, perseguido, não confiava em sua habilidade de guerreiro apenas, mas dizia: Senhor, mostra-me os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25:4. Moisés, diante do peso de liderar o povo, clamou: Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Daniel, mesmo em terra estrangeira, orava 3 vezes ao dia, porque sabia que a sabedoria humana não era suficiente. Todos eles tinham algo em comum. Sabiam que a vitória não começa no campo de batalha, mas no quarto de oração. E é aqui que nossa oração se expande. Senhor, toma cada passo do nosso dia em tuas mãos. O que isso significa? Significa abrir mão do controle. Nós gostamos de planejar, de organizar agendas, de definir horários, mas a vida é cheia de imprevistos. Um telefonema muda tudo, uma notícia abala estruturas, uma crise inesperada surge. Quando pedimos que Deus tome cada passo, reconhecemos que Ele vê o que não vemos. Isaías 55:9 nos lembra: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Entregar cada passo é descansar na sabedoria infinita daquele que já conhece o amanhã. E como é confortador saber que pedimos a Ele. Abre portas que ninguém pode fechar. Quantas vezes nos deparamos com barreiras humanas? Portas fechadas por sistemas, por pessoas, por circunstâncias. Mas Apocalipse 3:7 declara que Cristo é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A oração da manhã é lembrar a alma que as portas da nossa vida não estão trancadas por cadeados humanos, mas estão nas mãos do Senhor que tem a chave de Davi. Ele abre oportunidades que jamais imaginaríamos. Ele fecha caminhos que nos levariam à destruição. E pedimos também: fecha caminhos que nos desviam da tua vontade. Quantas vezes desejamos coisas que parecem boas, mas que nos afastariam do propósito? O coração humano é enganoso, diz Jeremias 17:9. Ele nos leva a desejar atalhos, prazeres imediatos, soluções rápidas. Mas Deus, em seu amor, fecha esses caminhos. E embora na hora pareça doloroso, depois reconhecemos: foi livramento. Quantas lágrimas derramamos por portas que não se abriram, mas que mais tarde percebemos: se tivessem se aberto, teria sido nossa ruína. A oração da manhã é confiar nesse cuidado, é dizer: Senhor, fecha até mesmo o que eu acho que quero, se isso não for tua vontade. E como não falar dos livramentos invisíveis? Livra-nos das armadilhas escondidas. Existem ciladas preparadas pelo inimigo que nós sequer enxergamos. Pessoas que se aproximam com intenções ocultas, negócios que parecem vantajosos, mas são enganos, situações que parecem inocentes, mas são laços. O salmista dizia: O Senhor livra o justo de todas as suas aflições. Salmo 34:19. A oração da manhã é como levantar um escudo invisível. Você sai de casa sem saber que o inimigo preparou laços, mas o Senhor já foi à frente e os quebrou. Muitas vezes só saberemos no céu quantos livramentos recebemos simplesmente por termos orado cedo. E pedimos ainda:
Dá-nos sabedoria para escolher sempre a direção certa. Salomão, quando teve a chance de pedir qualquer coisa, pediu sabedoria. E Deus se agradou, porque a sabedoria é mais preciosa do que ouro, mais valiosa do que poder. Ela nos impede de tomar decisões que custariam caro. Ela nos guia para caminhos de vida. Tiago 1,5 nos lembra: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. A oração da manhã é o lugar onde pedimos esse presente. E quantas decisões diferentes tomaríamos se antes de falar, antes de agir, antes de decidir, tivéssemos pedido a sabedoria que vem do alto. E acrescentamos: que o nosso coração esteja atento à tua voz. O problema não é Deus não falar. O problema é nós não ouvirmos. Ele fala na palavra, Ele fala pelo Espírito, Ele fala nas circunstâncias. Mas corremos tanto, nos distraímos tanto, que não percebemos. Por isso, a oração matinal é momento de silêncio interior, de afinar a antena do coração, porque ele ainda sussurra, e quem está atento discerne. Lembre-se de Elias no monte. Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e suave. 1 Reis 19:12. Quem não para cedo, perde esse sussurro. E quando oramos, guia-nos pela vereda da justiça, reconhecemos que existem muitos caminhos, mas só um é justo. O mundo oferece atalhos fáceis, mas injustos. Oferece lucros rápidos, mas desonestos. A carne deseja, mas o espírito alerta. E aqui, a oração da manhã nos fortalece para escolher o que agrada a Deus, não o que agrada ao ego. Salmo 23 ecoa: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. É Ele quem guia, não somos nós. E pedimos ainda: ensina-nos a depender da tua graça, porque a tendência humana é confiar em si mesmo, é achar que a vitória foi fruto do esforço, que a conquista foi mérito pessoal. Mas Paulo declara: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. A oração da manhã é lembrar a alma que dependemos da graça. Não é por força, não é por poder, é pelo Espírito do Senhor. E finalizamos: fortalece-nos para não cair em tentação. Jesus nos ensinou isso no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Cada dia traz tentações, da carne, dos olhos, do orgulho da vida. O inimigo não descansa, mas quem ora cedo está armado. A tentação virá, mas encontrará um coração fortalecido. E então entregamos nossas batalhas, nossos sonhos, nossos medos, tudo. Porque oração da manhã é ato de confiança. É colocar no altar não só o que desejamos, mas também o que tememos. É dizer: Senhor, eis-me aqui, meus gigantes e minhas fragilidades, minha fé e minhas dúvidas, meus planos e minhas incertezas. E é nesse lugar de entrega que encontramos descanso. Por isso, meu irmão, minha irmã, não negligencie a oração da manhã. É mais do que ritual, é sobrevivência. É mais do que palavra, é arma. É mais do que dever, é privilégio. Quando você se ajoelha cedo, o céu inteiro se move. Quando você entrega cedo, o dia inteiro é transformado. Quando você busca cedo, encontra-se a paz que o mundo não pode dar. E no final do dia, quando olhar para trás, você verá: as portas certas se abriram, os caminhos errados foram fechados, as armadilhas foram evitadas, a sabedoria foi derramada, a voz de Deus foi ouvida, a justiça foi praticada, a graça sustentou, a tentação não venceu, os medos foram acalmados. Tudo porque naquela manhã você orou. Meus irmãos e minhas irmãs, do fundo do coração, eu quero agradecer a você que ficou comigo até aqui, ouvindo essa mensagem, deixando que a palavra de Deus encontre espaço no seu coração. Saiba que cada minuto que você dedica para estar na presença do Senhor é semente que Ele mesmo vai regar e transformar em fruto de vida. E eu te peço uma coisa:
Não guarde essa palavra só para você. Se ela falou contigo, se acendeu fé, esperança e paz no seu coração, compartilhe com alguém que você ama, porque pode ser justamente a resposta de oração que essa pessoa estava esperando. Às vezes, um simples compartilhar é a ponte que Deus usa para alcançar uma alma. Então, envie esse vídeo para a sua família, para um amigo, para alguém que está precisando de direção e luz no caminho. Você pode ser instrumento do Senhor para mudar a história de alguém hoje. E antes de sair, já aproveita para assistir ao próximo vídeo que vai aparecer aqui na tela. Tenho certeza de que ele também vai edificar sua fé e fortalecer a sua caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre em nome de Jesus. Amém.